mais um Propode. Oi, Andréia, tudo bem? Tudo bem, Gisele, e você? Bem, seja bem-vinda ao nosso programa novamente. Muito obrigada, é um prazer. O prazer é todo nosso. Nós temos um mega super convidada hoje para um dia mega especial, que é o Dia Internacional das Mulheres. Quer apresentá-la, Andréia? Vamos embora. Estou muito feliz pela sua presença hoje. Você nos representa. E há um ano atrás já tivemos o prazer da sua palestra no nosso encontro. Gisela Breno com vocês. Seja Olá. muito bem-vinda. Muito obrigada e muito obrigada pelo convite que me honra muito, né? Eu sou uma apaixonada pela educação, eu não vejo outra forma de transformação das pessoas da sociedade a não ser pela educação, então fico muito honrada, feliz de estar aqui com vocês. Aqui é um podcast de professoras. Somos todas professoras. E claro que para não fugir desse ambiente escolar, nós vamos iniciar com uma pergunta clichê, pode ser? Sim. Como era a Gisela na sala de aula? A Gisela na sala de aula é a Gisela que você vê, né? Descontraída, ao mesmo tempo séria, né? Mas assim, eu acho que além da mudança física, né, pouca coisa mudou naquela Gisela, porque se eu fosse, né, eu estou fora da sala de aula, se eu fosse hoje, né, ministrar aulas, eu acho que seria do mesmo jeito, né, E a pouca menina coisa. Gisela, como era? A menina Gisela era mais calada, Calada! era muito estudiosa, né? Na sala de aula muito calada, fora da sala de aula não, mas eu era muito responsável, eu gostava muito de estudar. E olha que interessante, né? Eu sempre tive um pezinho na educação. Por que eu digo um pezinho na educação? Porque a minha graduação é em biologia, né? Eu sou bióloga de formação e meu sonho era ser pesquisadora, até o momento que eu comecei a fazer licenciatura. Então eu acho que vem desde lá. E a menina sempre sonhou em ser professora, dar aula, Não, fazer mas parte da universidade? Então é isso que é interessante. Eu quando era menina, eu dava aula particular, né, de matemática. E olha que interessante, mas eu não pensava em ser professora. E mesmo na universidade eu pensava em ser pesquisadora, porque me atraía muito, né? Como me atrai até hoje a vida, seus mistérios. Mas no momento que eu fui fazer o estágio na licenciatura, eu vi que eu nasci para ser professora. E essa vertente que a gente percebe nas suas palestras, na convivência, nos seus vídeos, desse lado seu de empoderar outras mulheres, como surgiu isso na sua carreira, na sua vida? Olha, eu acho que foi surgindo à medida que eu fui ampliando os meus conhecimentos. Por isso que eu falo que a educação é fundamental. A partir do momento que você amplia seu conhecimento, sua visão de mundo é outra. E eu fui sentindo isso. Foi uma construção. E cada vez mais eu acredito que todo mundo tem um potencial que por muitas vezes está lá adormecido e precisa de alguém, precisa de uma palavra, precisa de um impulso, de um estímulo. E é isso que eu tenho feito também, né? Eu sou aquela pessoa esperançosa, que tem esperança, mas a esperança do verbo esperançar, do Paulo Freire. Não a esperança que espera, mas a esperança que vai lá, que se move, né? que sai do lugar onde... Eu sou uma esperançosa, apesar de tudo e de todos que não compactuam no sentido mais pleno da palavra, dessa esperança. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, estamos passando por um período muito difícil no lugar de mulher, onde nós somos cobradas diariamente, porque nós precisamos ser as melhores em tudo. Nós precisamos ser as melhores mães, as melhores alunas, as melhores esposas, as melhores profissionais,
Porém, a sociedade, ela cobra, mas não te dá suporte para absolutamente nada disso. O que a gente vê atualmente são mulheres muito sobrecarregadas, com todas as obrigações que são impostas para elas. Porque dificilmente você vê um homem dizendo assim, nossa, eu fiquei com a incumbência de cuidar dos meus pais. Mas você escuta as mulheres dizendo, nossa, eu fiquei com a incumbência de cuidar dos meus pais, eu fiquei com a incumbência de cuidar dos meus sogros, eu fiquei com a incumbência de cuidar de um familiar que tem algum tipo de deficiência, mas você não vê essa responsabilidade sendo imposta aos homens, mas somente às mulheres, além dos preconceitos. Olha, mulher não pode beber, mulher não pode usar roupa curta, mulher não pode, mulher não pode, mulher não pode. Dentro dessa conjuntura no qual nós estamos vivendo hoje, Gisela, o que você diria para as mulheres de agora que estão te ouvindo? Bem, primeiro eu quero voltar um pouquinho. Se a gente comparar historicamente, né, o quanto a mulher foi invisibilizada, eu diria que nesse aspecto nós evoluímos muito. Porque lá atrás, a mulher... Gente, no começo do século XIX, passou um viajante aqui no interior paulista e ele escreveu assim: a mulher brasileira, ele era estrangeiro, a mulher brasileira está muito bem alfabetizada. Por quê? Vejam, porque ela sabe ler orações e copiar receita de bolo de goiaba. Então, veja, a mulher antigamente, bem antigamente, ela sofreu muito. Eu não tô fazendo, né, não tô colocando que mais ou menos, eu tô contextualizando o passado. Porque nós tivemos grandes conquistas. A doutora Nise Silveira, que é uma referência na medicina de arte-terapia, ela foi a pioneira em acabar com os hospícios, que eram falados assim. Ela foi a primeira mulher médica, e na fotografia dela de formatura, ela só tem ela no meio de 127 homens. Então a nossa sociedade é muito patriarcal. A gente poderia voltar mais ainda e ver o quanto que a mulher tem sido, porque continua, apesar das nossas conquistas, o quanto a mulher tem sido invisibilizada, o quanto tem de preconceito contra a mulher e o quanto de tarefas nós assumimos. Vocês devem ter ouvido, como eu, a seguinte pergunta, quando você fala que é professora: mas você só dá aula? Veja, começa daí. Você só dá aula. Primeiro, a profissão de educador é gratificante e exaustiva. Então você só dá aula. Olha o preconceito, olha a carga e olha assim o desmerecimento. Como se ser professora, vou colocar para nós, né, mulheres, não vou falar do professor ou do homem, fosse uma coisa só. Olha, gente, as mulheres são submetidas a tripla jornada. É no trabalho, é em casa, é cuidado. Eu não sei se é tripla. Então é muito pesado numa sociedade que ainda nos desvaloriza. E você atribui, já dando continuidade à sua fala, a desvalorização do magistério por sermos uma categoria, na sua grande maioria, feminina? Olha, porque nós temos a diferença salarial aí, vigente. Sim. Por mais que exista uma lei que hoje proíba a diferença de gênero em relação ao salário, mas nós sabemos que em várias empresas homens ganham muito mais do que mulheres. Muito mais. Inclusive tem uma pesquisa que mostra, chegam 2 currículos com as mesmas competências. Quando sabe que é mulher, ela não é escolhida. Então, esse desmerecimento, ele está assim incrustado na nossa sociedade. E nós somos a maioria na educação. Eu não sei dizer para vocês exatamente por que a gente, né, não ganha uma proporção como deveria em todos os sentidos na sociedade. Eu arrisco a dizer, e olha, isso é Gisela que está falando, eu arrisco dizer que esse preconceito foi incutido por séculos e séculos, que a gente ainda, apesar do externo, não se dá o devido valor. Nós temos força. Por outro lado, olha só, é delicado e complexo esse assunto. Por outro lado, por muitas vezes, eu não estou falando de professora, mas eu estou falando agora de sociedade. As próprias mulheres não
não compactuam com as nossas necessidades. Eu vou pegar um caso assim que não tem nada a ver com a educação, mas tem a ver com mulher. O caso do Daniel Alves. Está provado que ele cometeu um crime. Aliás, se fosse no Brasil, ele não estaria na cadeia, mas na Espanha as leis, infelizmente, são mais rígidas e ele está. O que me espanta é, primeiro, a pena foi leve, porque um outro homem colocou dinheiro ali para atenuar a pena. Mas o grave é que tem mulheres que falam, mas será que ela não deu bola? Será que... gente, então nós precisamos em toda a sociedade, nós precisamos unir, a gente precisa de união. E aquilo que a mulher fala tem que se dar crédito. Ela estava na rua com uma roupa assim, por isso que ela foi assediada. Gente, o que é isso? Que contradição maior do que no Dia da Mulher vir um homem falar a respeito do Dia da Mulher? Eu já vi isso. Em celebrações do Dia da Mulher, veio um homem falar. Então, nós precisamos, né, nos unir. É a nossa união, é a nossa força de sempre, porque mulher sempre foi sinônimo de força e resistência, né? Nós não somos o sexo frágil, pelo amor de Deus, gente, mas é o sexo frágil que precisa de apoio, de uma rede de apoio, de valorização, né? Que a gente comece pela casa da gente, ensinando esses meninos, os nossos filhos, os nossos netos, a respeitarem as mulheres. Há um preconceito generalizado, não é só na educação, né? Voltando, eu fico muito triste quando eu vejo que não há uma união entre nós mulheres, quando desconfiam da nossa fala, né? Eu acho isso muito pesado. E temos um caminho, e um caminho longo, tomara que seja curto, mas é o peso da nossa sociedade que foi e ainda é dominada pela visão masculina de mundo. Então é muito trabalhoso. E nessa luta, nesse momento é luta mesmo, a gente precisa ter aliados, homens também, né? Eu acredito nisso. E talvez também por isso que eu continuo espalhando, né, através das minhas falas, através da minha presença, esse empoderamento a que você se refere. Porque a gente precisa de alguém que nos entusiasme, alguém que toque a essência que há em cada um de nós, e eu diria em cada uma de nós. A sua fala, ela é bem impactante, porque o machismo, o patriarcado, ele é estrutural. Quantas vezes a gente escuta os homens dizendo assim, mas ela estava gostando, e a mulher estava dizendo não. Mesmo que esteja no meio do ato, não é não. Para, para. E a gente precisa ser ouvida, a gente precisa ser respeitada. E somos nós, mulheres unidas, que vamos desconstruir todo esse machismo que está na nossa sociedade. Não vejo, concordo com você, não vejo outra maneira de se fazer ser vista, ouvidas. Por isso que esse podcast existe, que é para dar voz realmente a outras mulheres, levar informação de verdade, né, Andréia? Isso mesmo. E Gi, você teve essa rede de apoio familiar? Veio da sua mãe? Veio de alguém uma inspiração? Como que foi? Conta pra gente. Olha, minha família também é de patriarcado. Porque eu me lembro que quando eu fui fazer... Olha só, gente. Quando eu fiz biologia na Unicamp. E a minha família... E tinha gente na família que falava, mas por que você vai fazer biologia? Faça medicina. Gente, medicina, olha só, não foi uma imposição, mas uma sugestão de você não fazer aquilo que você quer. Eu quero ser bióloga, eu não quero ser médica. Poderia ser outra profissão qualquer, mas você entende? Mas eu resisti. Eu sabia que com muito estudo, porque eu estudei muito, né? Com muito estudo, eu poderia ter entrado em medicina, mas era o que eu queria, não o que eles queriam. E não é, olha só, gente, não era por mal que eles estavam falando aquilo, mas veja como certos assuntos, certos temas
estão incutidos na mentalidade. Por sinal, se a gente voltar, né, voltar no tempo, vocês lembram lá na Idade Média que as mulheres eram consideradas bruxas? Quem eram as bruxas? As mulheres que tinham maior conhecimento. Porque uma mulher naquela época com conhecimento, com voz própria, com leitura, assustava. Então era bruxa. E a gente às vezes até hoje engole isso de mulher bruxa. A gente não fala o bruxo. Veja como isso está lá arraigado. As bruxas eram queimadas na fogueira. Sabe para quê? Para que as cinzas as purificassem. Gente, hoje não tem fogueira que nos queima, mas o preconceito nos queima, nos destrói. A misoginia nos destrói. A nossa falta de voz no meio, né, no meio masculino, porque nós somos mulher, entre aspas, é um perigo, gente. É um perigo. Por quê? Porque nós somos estruturadas nessa, né, com essa mentalidade masculina. Veja, desculpa. Não, pode falar. Veja, livros didáticos. Se você olhar para trás, era predominantemente masculino. E aí fala assim, nossa, a gente não vê mulher na história, não vê mulher na ciência lá atrás. Claro que vê. Só que muitas delas precisaram ser tipo Joana d'Arc, que se vestiu de homem para ir para a guerra. Então veja, não é que não existiram, existem mulheres, mas nós fomos e ainda somos silenciadas na sociedade. E quando não somos silenciadas, somos criadas para competir entre nós. Porque a competição feminina é uma coisa assustadora. A gente vê pelas câmaras mesmo. Você pegar uma Câmara de Vereadores, uma Câmara do Senado, que seja de deputado estadual, são predominantemente masculinas. Mulher não vota em mulher. Olha que absurdo, gente. É isso que eu falo. Olha a falta da nossa... Mulher tem que votar em mulher, sabe por quê? Porque tem mulher competente, gente. Assim como tem homem competente e homem incompetente e mulheres incompetentes. Então, falta, veja, não é só na educação, falta esse estímulo, essa conscientização, né? Pra gente colocar nos cargos, também nos cargos, quaisquer, mulheres. E a gente, de fato, não tem essa representação. Mas nós, como você bem disse, nós muitas vezes não votamos em mulheres. Olha que coisa mais triste e é assim, algo contraditório. Eu quero um lugar na sociedade, eu quero que a mulher se destaque, mas fica a pergunta, o que eu, enquanto mulher, estou fazendo para que isso tome mais força, mais vulto, para que isso aconteça? Mas são em todos os âmbitos, né, Gisela? Porque se você pegar e for analisar os comentários das redes sociais, 90% dos comentários, quando é em relação ao corpo, cabelo, vem de outras mulheres. Nossa, como você tá gorda. Nossa, como você tá magra. Nossa, você fica mais bonita de cabelo curto. Nossa, você fica mais bonita de cabelo comprido. Essa cor de cabelo não combinou com você. Então, assim... as mulheres, elas não são criadas para ter sororidade entre elas, mas sim para competir entre elas. E é um trabalho tão árduo desconstruir isso, porque está tão intrínseco que é imperceptível se você não parar para analisar cada situação separadamente. Daí que eu acho a importância, né, do autoconhecimento também nessa conversa que a gente tá, da gente se valorizar. Porque eu não posso deixar que o outro dite as regras para mim. Eu não posso. E a gente é envolvida nesse turbilhão, né, nessa cobrança em todos os aspectos, que não pode ser magra, que não pode ser... Enfim, eu preciso ser quem eu sou. O olhar do outro não pode me destruir. Isso é muito complicado. A gente está vendo isso numa grande proporção
nos adolescentes. Porque esses adolescentes, eles têm vida, essas adolescentes, eles sofrem uma pressão muito grande da mídia, né? E é o que eles têm, eles nasceram nesse meio, são os nativos digitais. Eu não posso, eu tenho que me aceitar quem eu sou. Eu digo quando eu falo para os adolescentes, né? E às vezes eles já pensam num outro sentido, eu falo que a gente tem que arrombar o armário da nossa existência. Quando eu falo arrombar o armário da nossa existência, eu não estou falando apenas de sexualidade. Eu estou falando que eu tenho que abrir. Eu tenho que me abrir para olhar para quem eu sou. O olhar do outro é muito complicado porque tem uma influência muito grande, inclusive para nós mulheres adultas. Mas aí é que vem, né, o autoconhecimento, o conhecimento, a rodada de conversa entre as mulheres para a gente se unir. Olha, eu tô feliz com... Eu, Gisela, 68 anos, eu não tô com cabelo branco porque eu não quero. Porque se vier a moda que toda mulher depois, né, na minha idade vai ficar de cabelo branco, eu não vou seguir a moda. Por quê? Porque eu não quero. Então veja, a gente é muito condicionado. Mas no meu modo de entender, muito tem a ver com essa falta de autoconhecimento, de você assumir quem você é. De novo, é muito complicado lidar com o olhar do outro. Sartre já dizia, o inferno é o outro. Resumindo, eu vejo o outro e eu me subestimo. Não, o inferno, na verdade, sou eu que me deixo levar pelos modismos, pelas imposições, né? É complicado? Claro que é. É uma caminhada? É uma caminhada. Mas a caminhada pode ser recomeçada. Se eu vivi até agora em função do olhar do outro, eu posso. E com uma rede de apoio e com conhecimento. Gente, o mundo digital está aí com muita gente boa, com muita lição de casa, com muita aula. Só que a gente às vezes não sabe escolher. Então, é necessário que a gente converse e que tenha uma tão falada, né, no nosso meio, escuta ativa, porque as pessoas não querem escutar mais também. Eu tenho que escutar o outro, porque o outro, de verdade, ele me acrescenta. Mas como que ele me acrescenta? Eu falo, acrescenta no sentido, puxa vida, eu posso melhorar isso. Ou então, eu não quero isso para mim. Nós precisamos nos educar para isso. E esse mundo que nunca teve tanta informação, é um toque, né? É um Google que você dá e o mundo se abre. Mas as pessoas, elas não estão se abrindo para a sua essência, para aquilo que de mais bonito a gente tem, aquilo que está impresso no nosso DNA. Né? Eu não vim aqui nesse mundo à toa. Né? Eu acredito piamente nisso. E pequenos atos, a união de pequenos atos, elas dão origem a grandes modificações. Então, eu preciso dar conta, e não é fácil. Eu não estou dizendo que é tarefa fácil. Eu não venho aqui romantizar, não. Mas é possível, né? Como diz o grande Ariano Suassuna, eu sou realista e esperançoso. Eu estou com o pé no chão, eu vejo a realidade, mas eu tenho esperança, de novo, do nosso querido Paulo Freire, tão massacrado, tão exorcizado por pessoas que não colocam esse mundo do conhecimento de verdade no seu dia a dia. Não é fácil, mas é possível, eu acredito. E Gisela, você tem um projeto com os jovens, que você citou bastante agora. Sim, tenho. E esse trabalho seu é lá com essas meninas? Como que você pega lá no ponto dessa libertação toda? Olha, minha vida, 30 anos de magistério, eu fiquei basicamente em escola particular. E sempre me disseram que eu tenho jeito com os adolescentes. E quando eu parei na sala de aula, né, depois de 30 anos, eu falei assim, primeiro que eu me sinto responsável, porque eu estudei numa escola pública, eu não paguei para estar no Unicamp. Claro que teve custo, lógico que tem. Mas na minha cabeça, eu precisava devolver isso. E o que eu comecei fazendo? Bom, já que falam que eu tenho bom
bom jeito de falar com os estudantes, né, com adolescentes, principalmente do ensino médio, que era o meu público, eu vou sair por aí, né, me oferecendo para conversar, para dar esse empoderamento. E comecei. Chama Lotus o meu projeto, né? L de luz, O, olha lá, o otimismo, T de transformação, U de união e S de solidariedade. Baseada na flor de lótus, que floresce naquela água escura. Aí eu falei assim, nós precisamos nesse mundo escuro florescer. E comecei a bater nas escolas, olha, públicas, basicamente públicas. Por quê? Gente, para ir em escola particular, muita gente vai. E às vezes vai até de graça, porque tem projeção. E a escola pública maravilhosa, diga-se por sinal, às vezes não tem profissional que vá lá. Ou porque não é convidado, enfim, não sei. E eu fui. E eu disse para você antes de entrar, eu comecei batendo numa escola em Sumaré, e até hoje eu tenho proposta para ir nas escolas. E o que eu falo, basicamente, para esses meninos e para essas meninas? É junto. Eu falo de vida. Eu falo disso, do seu valor. Cada um tem um valor. Essa minha fala relativa às mulheres, eu não posso olhar tanto para o que diz a sociedade. Eu coloco isso para esses meninos e para essas meninas, para esses adolescentes. Eles precisam encontrar, e nós também, um sentido para a vida, né? Embora Fernando Pessoa fala que o sentido da vida é que ela não tem sentido, né? Tem sentido sim, né? Ele é poeta, claro, mas tem sentido sim. Então é isso que eu tenho feito. E aí o projeto ampliou, aí o professor começou, você não quer falar com os professores? Tenho falado com os professores também, vou gratuitamente. Eu tenho o apoio da IC Transporte, que me dá, né, combustível, enfim, acredita nesse projeto, mas eu vou. E enquanto eu tiver essa, não é facilidade, porque às vezes fala assim, que facilidade que você tem para falar, como você domina os assuntos. Gente, eu tenho 68 anos, até hoje eu estou estudando. Então não é assim, né? Não é fácil, é difícil. Eu tenho que, se eu fosse, por exemplo, falar com alunos, com alunos de hoje, com a minha linguagem, eu ia falar assim, nossa, como é que tá, aquele moço lá, aquele menino lá, é um pão. Na minha época, gente, pão era um homem bonito. Hoje eu não posso falar isso. Eu não posso falar paquera, eu tenho que falar crush. Então, veja, eu tenho que estar preparada para esse mundo. Né? E o mundo, no meu tempo era bom. Claro que era bom, mas esse é o mundo que eu estou vivendo hoje. E nesse mundo, mais do que nunca, e eu volto, a gente precisa encontrar a nossa essência. E encontrando a nossa essência, a gente é capaz, de novo, não é fácil. Porque parece que, tudo cor-de-rosa. Não, é cor-de-rosa, verde, amarelo, azul, né? Eu preciso, encontrando a nossa essência, eu encontrarei forças também para a gente se unir enquanto mulheres. Mas o mais importante que eu acho é enquanto ser humano. Porque se o ser humano, de fato, for um ser humano, a gente diminui barbaramente o preconceito, a misoginia, a homofobia, a transfobia, entende? Isso precisa melhorar o ser humano. O ser humano precisa ser mais humano. É isso que eu tento nas minhas falas, nas minhas posturas, né? É isso. E esse projeto que você tem com as escolas públicas, como funciona? Como que as escolas te encontram? Quais são os temas desenvolvidos com os alunos? Qual é a reciprocidade dos alunos com você? Conte um pouquinho pra gente. Olha, é muito interessante, porque claro que eu uso a mídia. Eu tô no falecido Facebook, pros mais jovens, né? É o falecido Facebook. Eu tô no Instagram, eu tô no TikTok, eu tô no LinkedIn, então eu tô plugada. Tô lá. Eu posto as minhas coisas. E eu creio, aliás, eu tenho quase certeza que foi assim, aquela coisa boca a boca. Eu fui no primeiro, fui no segundo, e aí a pessoa foi, Andréia me viu uma vez, você me viu outra vez, e vai falando. Aí normalmente entra em contato pela rede social. Ou então, você tem o meu contato, você passa para a pessoa. Aí você, posso passar? Claro que pode. E tô indo. Hoje em dia também eu vou em escola particular, sabe? Legal. Vou também. Eu assim,
Me chamou, eu estou lá. Vou também em instituições, tudo por conta desse projeto. Né? Eu pretendo ser essa semente. Se vai germinar, não sei, mas eu acho que eu estou fazendo a minha parte. É a contribuição que eu posso dar. É como eu disse ali na entrada, né, nos bastidores. Eu poderia, né, com meus 68 anos, estar confortavelmente na minha casa. Mas a minha natureza não é assim. Não é. Então eu procuro fazer aquilo. O que eu posso oferecer para a sociedade? Eu não posso oferecer uma dancinha no TikTok, sem desmerecer dancinha, não é isso. Mas eu não me vejo fazendo dancinha, não que o TikTok seja isso, pelo contrário, tem muita coisa boa. Mas só para, né, eu não posso oferecer um curso de... Não posso. O que eu posso oferecer é a minha fala, a minha coerência, as minhas escritas. Eu tenho um blog no jornal, no Liberal, né? Cada 15 dias eu escrevo. É o que eu posso oferecer. É muito? Eu acho que é muito pouco. É muito pouco. Mas seria muito pior se eu nada fizesse. Porque Deus dá dons pra gente. Deus dá dons. Se eu tenho esse dom também construído, também conquistado, eu não vou... Isso é bíblico também. Eu não posso esconder os meus dons. Não posso esconder. Então, cada um faz a sua parte. E voltando à educação, os educadores, e aí eu coloco homens e mulheres, são fundamentais para quaisquer sociedades. Quaisquer. A influência que a gente tem, o que a gente faz é para o resto da vida, bem ou mal. E nós fazemos, claro que o bem. Porque eu digo assim, é uma profissão nesse sentido ingrata, porque você não vê o fruto já. Você está com dor de dente, você vai ao dentista, ele cuidou bem, parou a dor, pronto. Mas o educador, lá na frente, a gente vai ver como a educação faz diferença. E é desanimadoras as nossas condições, muitas vezes demais. O que tem de professor cansado, já agora em março, né, com burnout, muito. O que nós precisamos? Nós precisamos nos unir. A nossa meta não tem que ser meta de empresa. A nossa meta é o ser humano. A gente lida com o ser humano. E os educadores precisam ser olhados em todos os seus aspectos. Na saúde, na promoção, no salário. É uma longa caminhada. Eu queria dizer assim, não vou falar uma longa, né? É uma caminhada que eu acho que a gente está dando os passos. Eu acho que a gente já conquistou. E tem que continuar nessa jornada. Eu me sinto valorizada, você se sente valorizada. Por quê? Porque antes que o olhar do outro me atinja, eu falo, não, eu posso... Eu dizia assim para os meus alunos quando eu dava aula, vocês aqui não estão tendo a melhor aula de biologia, mas está tendo o melhor que há em mim. É isso. Assim como educação de pai. A gente erra muito. Se eu fosse voltar lá para o comecinho, eu teria educado meu filho de outra maneira. Mas eu fiz o que eu pude, o que eu tinha. Né? Foram as condições. Hoje eu faria diferente, claro que eu faria diferente, porque hoje eu tenho a maturidade, eu tenho outras condições. Daí, de novo, a importância da rede de apoio, da gente trocar experiência, da gente colocar soluções, da gente mostrar caminhos. Eu acredito muito, porque eu acredito no ser humano. E os alunos? Como são os alunos dentro desse projeto? Olha, é incrível. Eu não saberia explicar, mas em todos os lugares que eu fui, eu sou muito bem recebida. Eu não sei se é o jeito, não sei se porque eu peço sempre iluminação. E eu comecei com alunos de ensino médio, e aí, numa cidade lá de Minas, né, que eu fui no Dia das Esposas, quando eu vou para o Dia das Esposas da empresa, eu vou em escola normalmente, né, eu faço questão de ir em algumas escolas, e até lá eles aceitam, lá que eu digo assim, em lugar desconhecido. Vocês estão vendo, há uma carência de pessoas, de gente que quer melhorar.
E uma diretora me colocou, sem eu saber, no segundo período, com crianças de quinto e sexto ano. E eu fiquei assim, no começo eu fiquei apavorada. Porque eu falo assim, meu Deus, eu não tenho linguagem para criança, né, gente? Sim. E impressionante, foi bem. Então eu tenho assim, aliás, eu continuo também por isso, por conta dos feedbacks. Porque a hora que falar, olha, Gi, não tá legal, eu vou ou me reestruturar, porque eu tenho garra, gente. Por isso que eu faço musculação também. Enquanto eu tiver perna, né, eu vou. E conhecimento, né, estudar, eu vou. Mas quando falarem, olha, não dá, a gente tem que saber a hora de parar. Eu não penso em parar. Né? Enquanto eu tiver receptividade, enquanto, né, o feedback for positivo, eu continuo. Né? Eu vejo assim mesmo como missão, né? Propósito de vida. Explica para quem está nos ouvindo o que é o Dia das Esposas. O Dia das Esposas é um dia que a empresa IC Transporte faz para as esposas dos motoristas. Olha que interessante, gente. Alguém que olha para o papel que a esposa desempenha, porque o contratado é o motorista. O funcionário da empresa é o homem, mas tem olhar para a mulher. Olha que bacana isso, gente. Isso tem que ser, isso deve ser exemplo, porque olha o ditado, gente, atrás de um grande homem tem uma mulher. Atrás, gente. Olha só, não é atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Atrás, na frente, no meio, vocês entendem? Sim. Então eu tenho que valorizar o todo. E nós precisamos mais do que nunca sermos valorizadas. Nós não somos melhores e nem piores que os homens. Não é isso, gente. Porque agora a gente... Não. Nós queremos os direitos e os deveres. É isso. Né? Porque a partir do momento que as mulheres se julgarem ou se fizerem superiores aos homens, elas estão colocando, né, essa opressão que a gente foi submetida e vem sendo submetida ao longo da história da humanidade. Não é história, é da humanidade. A opressão da mulher, ela sempre existiu. E eu não posso deixar de pontuar que eu estou falando de uma situação de privilégio. Porque ser mulher nesse país, vamos falar do Brasil, é oneroso. É complicado, mas se você for mulher, negra e pobre, aí o preconceito é muito maior. Nós precisamos também, né, rever essa nossa visão de mundo, porque quando eu falo da mulher, eu estou falando de qual mulher? De qual mulher eu estou falando? Porque quando meu filho já tinha uma idade de ter consciência, eu não disse para o meu filho branco assim, olha, quando você estiver na rua, não corra. Por que eu estou dizendo isso? Porque a mulher negra que tem filhos, um dos ensinamentos primeiros que ela dá é não corra na rua. Por que não corra na rua? Porque pode te associar a algo ruim. Ô, gente, vocês estão percebendo? Olha, então, de novo, de qual mulher que a gente está falando? E eu sempre digo para os meninos e para as meninas, quando eu vou, né, nas escolas, eu falo assim, meu neto é loiro do olho azul, e é verdade, é loiro do olho azul. Se ele entrar num shopping com um amigo preto, bem vestido como ele, né, as mesmas características do meu neto, mas negro, de repente, o fiscal vai ficar de olho no menino preto, não no meu neto, que é branco, que tem olho azul. E às vezes é o branco de olho azul, ou muitas vezes que vai cometer um ato ilícito. Então veja, a nossa sociedade, ela tem uma caminhada muito grande. E nós temos também de pensar nessas mulheres que têm menos chances, menos condições do que nós, mulheres brancas, né?
precisa haver uma política pública direcionada a essas mulheres. Só para vocês terem um exemplo, vou falar agora como bióloga. Ainda tem no nosso país médicos profissionais que dão menos anestesia nas mulheres pretas, porque a gente diz assim hoje, né, fake news, de que a mulher negra aguenta mais dor. Não é verdade. Então veja, em pleno 2024, a gente lida com situações difíceis para as mulheres, mas as mulheres pretas, né, pobres, têm muito mais desafios, tem que ter muito mais conquista, né? A gente estava numa palestra, eu não sei se você conhece o Pedro Tourinho, que é presidente da Fundacentro. Ele trabalhou como médico sanitarista na Bahia. Ele estava falando um pouquinho pra gente sobre o SUS, aí ele contou que ele foi consultar uma senhora pobre, preta, aí ele foi examiná-la. Disse que a senhora começou a chorar. Ele olhou pra ela e falou assim, mas você tá com dor? Tá acontecendo alguma coisa? Ela falou, não, nunca, nem o médico me tocou. Olha, é de chorar. É de chorar? É de chorar. Mas eu digo assim, essa emoção, ela tem que se transformar em ação. Nós não podemos nos calar diante de tanta injustiça. E isso acontece hoje, nas escolas, na nossa sociedade, né? Nós não podemos, nós temos que agir de novo, mesmo que seja uma ação pequena. Mesmo que seja uma ação pequena. Madre Teresa de Calcutá, nós somos um pequeno grão de areia do universo, mas sem esse grão o universo fica menor. Então eu sou muito otimista, né? E eu tenho que agir. E precisa de muito letramento na nossa sociedade. A gente fala assim, o Brasil é um país onde não tem preconceito. Meu Deus, quer ver só quando você fala assim, quando você diz assim, nossa, imagina, eu não tenho preconceito, eu tenho até um amigo preto. É a típica fala, né, de uma pessoa que não tem, ou ela é racista, ou ela não tem o letramento. Também nesse sentido é que eu volto. O conhecimento é libertador. O conhecimento alarga a nossa visão de mundo. E alargando a nossa visão de mundo, eu não olho só para quem está na mesma situação que eu. Eu olho para o oprimido, eu olho para o desfavorecido. Você entende? Por quê? Porque eu estou vendo a condição humana. Estou vendo o ser humano. O racismo é estrutural e é muito difícil a gente, dentro do nosso mundo de branquitude, de privilégio, conseguir observar isso em alguns momentos. Eu já falei isso num podcast anterior e vou repetir. Nós trouxemos uma palestrante uma vez e a gente a levou para almoçar. E ela é uma mulher negra. Nós levamos ela num restaurante aqui do centro da cidade, que era o mais próximo. Aí ela parou, ela observou, ela olhou para nós e perguntou, vocês observaram? Olhei para a cara da Fernanda, que era a Fernanda que estava comigo, a Fernanda olhou para minha cara, observar o quê? Ela falou, não tem preto nessa cidade? Só tem gente branca aqui? Sim. Aí a gente parou e falou assim, ops, tem, e tem muito. Mais da metade da população brasileira 56% é preta. da população. Mas ela está excluída. Ela não está no centro das cidades. Não está no centro, não está na academia. Eu sempre digo isso também. Quando eu estudei 5 anos na Unicamp, eu não tive um professor negro. Não tem negro competente? Claro que tem. E muito. Eles só não tiveram eu tive uma amiga de graduação negra. Eu não sei como está hoje, mas não está muito diferente. Vocês entendem? Né? Vocês viram, esses dias apareceu lá no Instagram uma médica fazendo teleconsulta. Vocês viram essa? O cara, quando viu que ela era uma negra, uma doutora, ele quis o CRM dela, exigiu.
Ela falou, o senhor tá desconfiando que eu não sou médica? Vocês entendem? Olha, é muito preconceito. Ele, se fosse uma médica branca, ele não perguntaria do CRM dela. Então, é uma caminhada muito grande. E a gente precisa estar muito atento a isso. Muito atento. Pior do que aquele motoboy no Rio Grande do Sul, que foi ameaçado pelo senhor branco, chamou a polícia e ele foi preso? Então nós temos que fazer o quê? Ele foi condenado pela cor da pele? Sim, nós temos que fazer o quê? Cada vez mais, eu digo assim, instilar, né? Gota a gota, essa humanidade. Eu digo, claro, que é importantíssimo conhecimento técnico. Né? Nenhum educador vai lá, né, para ministrar aula se não tiver o conhecimento técnico. Mas eu digo assim que as disciplinas, né, elas têm que ser um pretexto para a gente falar de vida. A minha dissertação de mestrado, ela se chama Ode ao Educador. E se você, é impressionante, porque se você ler rápido, é ódio ao educador. Não, é ode, é uma celebração ao educador. Porque é através de... Olha como eu volto no mesmo ponto. E eu acho assim, é o cerne da questão. O educador, a educadora, eles são fundamentais. Mas, aí que veio, esse pretexto vem lá da minha dissertação. Mas eu preciso me preocupar também com a humanidade. É difícil muito, porque olha só, é exaustiva a tarefa do educador. É exaustiva. É muito fácil, né, fazer livros de educação quando você nunca entrou, vivenciou uma sala de aula. É desafiador, é desgastante, mas tem o mais, né? O mais vale a pena. Por isso que precisamos cada vez mais valorizar em todos os sentidos. Né? Não é só oferecer, como no Dia da Mulher. Por favor, se você for me dar um bombom, uma rosa... Olha, que ela vem acompanhada de uma ação. Porque é fácil dar bombom, é fácil, né, dar um chocolate, um bombom, uma flor no Dia da Mulher. Isso é para qualquer um. Mas o que nós queremos, pode dar, sim, chocolate, eu sou chocolatra, né? Pode dar chocolate, pode dar flor, mas que venha junto com, né, com esses mimos a consciência da nossa importância na sociedade, na educação, lembrando, né, que há muito mais mulheres do que homens na educação. Que legal, é inspirador te ouvir falar. Muito obrigada mesmo, viu? Estou encantada. Bom, já era encantada com você, a cada dia mais. Obrigada. É uma aula, né, Gisela? Acho que toda a sua fala, ela vem na oportunidade da gente reconstruir, eu acho que não é esse o termo, mas da gente humanizar a humanidade. Porque eu acho que é isso que falta hoje. Nós temos muitas pessoas que são individualistas, que são egocêntricas e que só pensam em si. E esquece que o outro tem sentimentos, esquece que o outro tem necessidades, e necessidades essas que precisam de políticas públicas, necessidades essas que precisam de estrutura, necessidades essas que precisam ser suprimidas e que estão na Constituição e que ele tem direito. Sim. Então eu acho que a sua fala vem de encontro exatamente com aquilo que a gente pensa, que a gente precisa humanizar a humanidade. Porque eu acho que só dessa forma a gente vai acabar com tudo aquilo que você disse, com os preconceitos, com o racismo, a homofobia, a xenofobia, a misoginia, que são tantos termos para classificar a desumanidade. Exatamente. E por favor, senhores políticos, em ano eleitoral, né, não venham com propostas, pensem principalmente na educação e na saúde, né? Claro, segurança, mas a gente precisa disso. A gente precisa humanizar a humanidade, né? É fundamental. E o dia que eu ficar, né,
eu como ser humano, nada me atingir, não é comigo, não, eu perderei a minha humanidade, algo que é sagrado e que existe em todo ser humano. Muita gente fala, isso daí é mimimi, não é, olha, a pessoa quando não tem argumento, ela usa o mimimi, né? Isso é mimimi, por favor, vamos, não é só estudar, é ver o que é verdadeiro ou não, mas tudo isso faz parte de um esquema, né? De um sistema que quer nos emburrecer, que quer nos embrutecer. E falando em embrutecer, tem um detalhe maravilhoso de mulher. Nunca, na história da humanidade, uma mulher iniciou uma guerra. Olha que, e nenhum ateu. Olha que coisa mais maravilhosa. Maravilhosa e para deixar a gente pensando. Nunca uma guerra foi iniciada por uma mulher e nem por um ateu. E pelo contrário, né, é bíblico, quando duas mães estavam disputando seu filho, quando o rei resolveu partir a criança ao meio e dar um pedaço para cada um, a mãe abriu mão. Então, assim, as mulheres, elas têm mais empatia, elas são mais solidárias. Isso é biológico. E a gente precisa de mais mulheres dentro de lugares onde tenha poder, dentro dos poderes. Isso. Porque eu acho que a gente consegue, dessa forma, humanizar. Humanizar desde os pequenininhos. Isso tem que começar lá na pré-escola. E as professoras das séries iniciais, elas são fundamentais, os professores. Elas estão lidando ali, né, com aquele começo que eu digo, né, começo de formação. Claro que vem de casa e tal, mas do ser humano. Então, é isso. Como diz a meninada, né? É sobre isso. Né? É uma frase que eles resumem. É sobre isso, ponto. É sobre isso. É fantástico. Sim, sim. Adolescente. Mas o adolescente é complicado. A gente se esquece que na nossa adolescência, o fomos dessa forma. Até piores, né? Então, adolescente, o radical diz, adolescente é a idade que dói, é a idade de transição. Olha quantas crianças, quantos meninos precisando, né, dessa dose de esperança, dessa dose de humanidade e desse estímulo. E nós também, né? E nós também. Nós muita necessidade nós temos de novo, essa rede de apoio, porque é uma rede. Ela vem de vários lugares, não é de um lugar só. Né? E acho que a gente tem que cobrar menos e fazer mais pelo outro. Eu acho que a rede funciona dessa forma. A sociedade funciona dessa forma, né, gente? A sociedade é uma rede de apoio. Um planta o arroz, o outro planta o feijão, o outro cuida do gado, o outro dá aula, o outro vai para a fábrica, o outro é motorista. A gente vive numa sociedade que é uma rede de apoio e que um precisa do outro. Então a gente precisa ter essa consciência que eu, para sobreviver, preciso do outro. Só que o outro também precisa de mim. Sim. É isso. É sobre isso. É sobre isso. Maravilhosa, Gisela. Conte pra mim, você falou um pouquinho antes da gente entrar. Tem mestrado, mas também você é escritora. Conte um pouquinho pra gente dessa novidade. Pois é, eu sempre gostei de escrever. E por muito tempo eu tive vergonha de colocar minha escrita. É coisa muito comum isso. Eu tive um tio que ele foi um autodidata e um poeta, mas a gente perdeu tudo que ele fez, quase tudo que ele fez, porque ele fazia e jogava no lixo. E eu sempre pensei nisso. Então eu comecei a guardar o que eu escrevia, né, minhas falas e discurso quando fui para a Ninfa. E até que teve um dia que eu coloquei no Facebook e falei, E aí eu tive coragem de escrever. Aí a empresa me chamou para fazer o livro de 40 anos, né, da IC. O Liberal me chamou para escrever quinzenalmente num blog, né? E aí eu tô indo. Estou escrevendo, estou finalizando nesse momento a biografia, né, do Dr. Gessir Bianco, que foi o fundador do Grupo Liberal.
E me encanta a escrita, me encanta a palavra. Eu, quando fui escolher biologia, eu tive uma dificuldade grande, porque eu tinha vontade de fazer letras. Olha que interessante. Tanto que meu mestrado, veja, eu sou bióloga de formação, mas o meu mestrado é educação. E se eu fosse fazer doutorado, porque eu não tenho mais, assim, isso eu não tenho vontade, né? Isso eu não tenho mais, assim, né? Se eu fosse fazer doutorado, eu ia para essa área de filosofia, então eu gosto disso. E estou fazendo, estou também, né, com toda a modéstia, como escritora. Me reinventei ao longo do tempo, né? É outro verbo que a gente usa muito hoje em dia. Eu acho que a pandemia também contribuiu muito para a gente se reinventar. Com certeza. Né? E me reinventei. E eu tenho uma natureza, assim, eu não sou uma pessoa acomodada. Como eu disse, eu podia estar tranquila, então, mas eu gosto disso. Eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar. A biografia vem muito a esse encontro, porque você pesquisa muito. Então, é esse outro... O ser humano é múltiplo, é esse outro lado. Nós somos múltiplos. Nós precisamos, de novo, né, de uma palavra, de um estímulo, porque a gente tem características que são diferenciadas. Eu faço isso, mas eu também faço. Com certeza você tem um outro talento. Ser humano, gente, nós que cremos, nós somos imagem e semelhança de Deus, então nós somos... A gente tem múltiplas faces, não no sentido de, né? No sentido de hipocrisia, não, múltiplas faces de talentos. A maioria da sociedade, na sua grande parte, acha que escrever é inspiração. É dessa forma mesmo? Conte pra gente. Olha, eu diria que escrever é transpiração. É mais transpiração do que inspiração. Professores, eu fiz letras e os meus professores falavam isso. É mais transpiração. É muito, porque fala assim, é muito difícil escrever. É muito difícil. Mas tem um momento de inspiração. Eu digo assim, no meu caso, eu mastigo por muito tempo o assunto na minha cabeça. E tem um momento, por isso que eu ando sempre, agora, né, tenho o celular, mas eu também tenho bloquinho. Eu sempre tenho um bloquinho, porque de repente tem uma inspiração. Mas é muito... E é difícil, o português é uma língua, né, difícil. Não é como o inglês, né, que os verbos não tem a flexão que nem o nosso português. É difícil. Eu diria que é muita transpiração e também inspiração. E ler ajuda muito. Eu sempre fui uma pessoa, né? Nossa, eu li muito e continuo lendo. O ler aumenta o seu vocabulário, aumenta seus insights. O ler é fundamental para escrever, para falar. Você tem vocabulário e eu continuo lendo muito. Mas no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande que é o acesso aos livros. Sim. A grande população mais carente não tem esse acesso. E muitas vezes elas recebem muitas informações pelo WhatsApp. Informações nem sempre tão verídicas assim. Sim. Nesses casos, qual o conselho que você daria em relação às fake news que tanto aparece aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp? Porque nem todo mundo tem esse acesso aos livros como deveria. Sim. Mas a rede proporciona algo muito fácil e que as pessoas não fazem. É você checar. Porque se você recebeu uma coisa que você fala, nossa, será que é isso mesmo? É só dar um Google e colocar, é fake, é real. E ele já dá, mas as pessoas, é a lei do mínimo esforço. Elas vão propagando sem checar. E, infelizmente, também há uma falta de interpretação, né, de texto, é notória, todo mundo sabe e eu vou repetir. O estabelecimento lá pois assim, né, uma padaria, vamos supor. Fazemos bolo de cenoura de chocolate, retirar das 10 às 15 horas. Aí vem a pergunta lá embaixo.
Vocês fazem bolo de chocolate? A pessoa não lê, que hora que eu posso pegar? Tá? Então, há uma dificuldade muito grande, né, de interpretação. E também, né, a pessoa acredita, ela acha que o que está lá não é verdadeiro. Mas coloque, é fake, a pessoa não checa. E eu, quando recebo alguma coisa, delicadamente, porque a gente não precisa ter a grosseria que muita gente tem no mundo, né? Eu delicadamente coloco, olha, veja direitinho, mas isso é fake. Porque eu não posso retribuir, né, da mesma moeda. Às vezes tem gente que vai na rede só para... E quanta gente que vai para te descaracterizar, para... Então, recebeu alguma coisa, não confie, cheque. Vai lá se é fake ou não. É muito simples, mas de novo, nunca na história da humanidade a gente teve tanto acesso a informação, mas falta formação, falta conhecimento e principalmente e essencialmente falta sabedoria para cada um de nós. Que programa de qualidade, hein, Andréia? Riquíssimo. Estou encantada. Como sempre, não tem como não se encantar com a Gisela. É impossível não encantar com você. Obrigada. A gente que agradece, mas antes, é lógico que a gente vai terminar com uma pergunta clichê. De sempre, né, Gi? Vai lá. Não quer fazer? Pode fazer. Gisela Breno, muito obrigada mesmo de coração, você sabe que eu adoro todas as suas palestras, né? Eu acompanho você. Mas ali, ó, tá aquela câmera. Coloca aqui pra gente. Na lousa da vida, qual recado você deixaria? Bom, primeiro agradecer mais uma vez, né, o convite que muito me honra. Eu digo que eu não tenho mais idade e nem necessidade de falar aquilo que eu não acredito. Fico muito honrada de estar no meio, né, de educadoras, de educadores, que é assim uma paixão muito grande. O meu recado é que a gente se torne cada vez mais humano. É só de humanidade que o mundo precisa, porque quando a gente se torna mais humano de novo, né, a gente não tem esses adjetivos ruins que existem na nossa sociedade. Eu não sou preconceituoso, eu não sou ambicioso, eu não sou egocêntrico. Então que a gente lute, porque é uma luta, né? É uma luta para a gente alimentar esse lado maravilhoso que está inscrito, né, no nosso DNA. Ser humano não é o melhor ser do planeta, não é. Porque se tirar o ser humano desse planeta, nesse momento o planeta fica melhor. Mas o ser humano é o único ser que tem uma consciência. É o ser que sabe. E se a gente sabe que sabe, a gente pode melhorar. Então que a gente lute, que a gente construa cada dia mais humanidades, né, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida e basicamente nas nossas ações. Muito obrigada mais uma vez. A gratidão é toda nossa. O podcast está de portas abertas para toda vez que quiser voltar, quando tiver um projeto novo. A nossa palavra para você é gratidão, de verdade, sempre disposta a ajudar, colaborar. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada. Ah, e não esqueçam, tem que seguir e compartilhar a gente. Estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook e também no TikTok. Bora lá empoderar essa mulherada. Temos um programa? Temos um programa lindíssimo, maravilhoso. Maravilhoso. Porque aqui todo mundo pode. Propode. Tchau, tchau.